Olá, turma, bem-vindo a mais uma aula do canal Teacher Tech, nossas aulas de matemática, e hoje nós vamos estar falando de aplicação da teoria dos conjuntos, né, como para o produto cartesiano, relação e função. O que vem a ser o produto cartesiano? Se você tem dois conjuntos formados por elementos, você pode associar esses elementos de cada um conjunto formando pares ordenados entre eles. Né, pares ordenados que a gente vai formar x, y. Então, para isso você precisa ter um conjunto, por exemplo, A e um conjunto B. E x vai pertencer a A e o y vai pertencer a B. A gente vai fazer essa combinação desses elementos que tiver no conjunto A. Então, a gente vai representar essa operação como A cartesiano B. Que operação é essa? A gente vai formar elementos pares ordenados, né, x, y, de tal modo que o x vai pertencer ao conjunto A e o y vai pertencer ao conjunto B. Isso aqui é um produto cartesiano, a gente está resumindo o produto cartesiano. Então, para a gente especificar, né, o produto cartesiano ele pode ser representado através dessa descrição, né, como conjunto, como elementos de um conjunto. E também pode ser representado através de um plano cartesiano e através do diagrama. Então, vamos pegar primeiro como título de exemplo, um exemplo simples de um conjunto A, formado pelos elementos 1 e 2, poderia ser, também aqui vou pegar vogais, vou botar A e B. E o meu conjunto B vai ser formado pelos números 1, 2 e 3. Então, o que vem a ser A cartesiano B de acordo com a nossa definição? É todos os pares que eu consegui formar, fixando um elemento de A com todos os elementos de B. Então, vou pegar todos os elementos de A e vou formar pares com os elementos de B. Então, isso é A cartesiano B. Então, o primeiro elemento de A é 1. Então, vai ficar A com o primeiro elemento de B, 1. Depois, o primeiro elemento de A, que é A, com o segundo elemento de B, que é 2, e o primeiro elemento de A com outro elemento de B, que é 3. Fixei, ó. Agora eu vou pegar outro elemento de A, segundo elemento de A, porque eu já esgotei todos os elementos que tem em B, então vai ser B, 1, depois o segundo, 2, depois o terceiro, e assim vai. E agora a gente pode reparar, aqui está escrito A cartesiano B. Fixei os elementos de A com todos os elementos de B. E como é que seria então B cartesiano A? Aí seria o contrário. Seria os elementos de B com os elementos de A. Então você vai ter 1 com A. Depois 1 com B. Depois você vai ter 2 com A. Depois 2 com B. E por fim, você vai ter 3 com A e 3 com B. Então, a gente já pode perceber que A cartesiano B é diferente de B cartesiano A. Eles só vão ser iguais, A cartesiano B só vai ser igual a B cartesiano A se e somente se A for igual a B, ou seja, eles tiverem o mesmo elemento, aí não vai importar a ordem de você fazer o cartesiano, mas fora isso, A cartesiano B é diferente de B cartesiano A. E repara, quantos elementos você formou no conjunto A cartesiano B? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos elementos você formou no elemento B cartesiano A? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, eles têm a mesma cardinalidade. Então, quando for perguntar a cardinalidade do conjunto A cartesiano B, é a mesma cardinalidade que B cartesiano A. Eles vão ter a mesma quantidade de elementos. Lembra? Quando a gente usa esse N é para representar a cardinalidade. E como se calcula a cardinalidade do conjunto?
dessa operação? É fácil, é só você pegar os elementos de A e multiplicar pelos elementos de B. Isso aqui evita, se a gente for fazer o cartesiano, evita que eu erre ou que eu esqueça algum elemento. Quantos pares eu vou ter que formar? Né, eu poderia ter utilizado esse conceito lá. É só você ver quantos pares o conjunto A tem. Quantos elementos o conjunto A tem? Tem 2. Então seria 2 vezes. Quantos elementos o B tem? Tem 3. 2 vezes 3, 6. Ou seja, a cardinalidade é 6. Então na hora de formar pares eu teria que ter 6 pares ordenado em qualquer um dos dois. Se caso aqui tivesse 5, 4, então seria o caso de eu ter esquecido alguém. Então essa ideia aqui também para a gente calcular a cardinalidade de um produto cartesiano. Muito importante frisar isso aqui também. Bom, feito essa ressalva, essas explicações, a gente agora vai para as representações. Então, como a gente viu, a gente pode representar, no caso, o produto cartesiano, vou repetir aqui, a gente fez que era aqui A e B, e fizemos aqui o conjunto B, que era 1, 2, 3, e a gente viu que a gente tem a primeira representação, através da nomeação dos elementos. A gente tinha a sentença lá, então A cartesiano B a gente fez, que é A cartesiano B, essa aqui é a primeira representação, a gente fixou todos os elementos e fez todos os pares possíveis. Depois, B com 1, B com 2 e B com 3. Bom, isso aqui também poderia ser representado através do diagrama. Aqui, ó, eu tenho um conjunto, aqui vai ser chamado de conjunto de saída para o conjunto de chegada. Então, quando você tem A cartesiano, significa que eu vou sair desse conjunto para chegar nesse. Eu vou formar esses pares, mas eu vou deixar para definir esse conceito lá na frente, nas relações. Então, vamos lá. O que você faz? Você pega A com 1, A com 2 e A com 3. Terminou, esgotou todos os elementos de B, você vai pegar o próximo elemento de A, vai fazer B com 1, B com 2, B com 2 e B com 3. Esses aqui são os caminhos que foram tomados, para essa operação de cartesiano. Então, isso indica A cartesiano B através do diagrama de Venn, mas tem outra maneira de também representar, que é através do plano cartesiano. O Y e o X. Aqui no centro está o zero. Então, para cá estão os valores positivos de X. E aí vai para o infinito. E para cá estaria os valores negativos. E vai para o infinito. Para cima de Y estão os valores positivos. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Para baixo estão os valores negativos. 5 é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E assim vai. Então isso aqui é um plano cartesiano, mas como eu vou trabalhar com a representação, isso aqui é só para a gente relembrar, é o assunto que já foi estudado em séries anteriores, mas só para a gente relembrar aqui. Então aqui eu tenho esses dois eixos, e lembrando, esses eixos recebem nomes especiais. Então o eixo horizontal, ele é chamado de abscissa, ou eixo das abscissas. Então, pode acontecer de eu falar abscissa 2 e ordenada. Aí você já tem que saber que ordenada é... Então aqui o eixo das ordenadas. Então se eu falar abscissa 2, você já sabe x, y. X representa a abscissa e y ordenada. Então se eu falar abscissa 2 e ordenada 3, você já sabe que é isso aqui. Posso também usar o contrário, posso falar ordenada 4
Aí a ordenada você já tem que saber, ó, que é o y. Ordenada 4 é abscissa menos 1. Por quê? Porque pode cair problema que eu vou utilizar essa linguagem. Então você já tem que saber o que é ordenada e o que é abscissa. Bom, feito isso, a gente agora vai fazer essa representação. Então no meu caso eu vou usar só uma parte, né, do plano cartesiano. E aqui vai ser o A e o B. E eles estão sendo associados. Aqui eu, de vez de colocar número, eu coloquei como letra. Então A, B, C, D. Então aí aqui vai ficar os números, ó. 1, 2, 3. Então, o que vai acontecer? Como é que a gente representa? A gente vai fazer essa ligação. Ó. Então esses pontos aqui onde eles se encontram, representa o plano cartesiano. Então aqui, ó, se a gente for ligar o gráfico, que é ligar os pontos, você vai ter um retângulo. Então, ó, se ligar os pontos, o que você vai obter vai ser um retângulo. Então o gráfico vai ser um retângulo, né, do produto cartesiano. Então esse é o conceito aí de representação. Então a gente pode representar através dos elementos, nomeando os elementos, através do diagrama e através do plano cartesiano, também muito utilizado. E o que vem a ser então agora uma relação? Então meu conjunto é formado por 1, 2. Então aqui está meu conjunto A. Eu tenho aqui um conjunto B, formado por 0, 4 e 5. Estou pegando poucos elementos para a gente ter uma noção. Então, se a gente fosse fazer o cartesiano, o que aconteceria? A gente teria isso, 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 isso. Cada vez que eu associo um elemento, isso aqui está representando um caminho. Esse caminho representa uma relação de A em B. Eu poderia fazer, de vez de trabalhar, que aqui está todo o produto cartesiano, ou seja, todas as possibilidades, o produto cartesiano te dá todas as possibilidades de pares que você pode formar. Mas você pode estabelecer um critério para formar esses pares. Então, quando você estabelece um critério, você está criando uma relação. Então, toda relação de A em B, ela vai representar uma parte do produto cartesiano. Então você tem aqui uma relação de A em B. Ela vai ter a seguinte sentença. Vai ser pares ordenados x, y, que pertença a A cartesiano B, tal que. Agora eu vou criar uma restrição. Geralmente essa restrição eu posso trabalhar com uma sentença, né? Geralmente com uma associação entre x e y. Posso escrever ou simplesmente representar. Por exemplo, posso pegar y menor que x. Ou seja, nesse caso, eu estaria pegando pares em que a segunda coordenada é menor do que a primeira. Ou seja, por exemplo, 1 com 0. Realmente, aqui lembra que aqui representa x e aqui representa y. Então, 1 com 0, realmente, a segunda coordenada é maior do que a primeira. Só que eu não poderia pegar 1 com 4, porque 1 com 4, a segunda coordenada é maior que a primeira. E aqui na minha sentença, eu coloquei uma restrição. A segunda tem que ser menor que a primeira. Então, esse daqui não serve. Então, esse par 1 com 4 ele não vai servir. Poderia ser 1 com 5 também não. Poderia ser 2 com 0? Pode. 2 com 0 serviria para essa sentença. Poderia ser 2 com 4? Não, e nem 2 com 5. Então, as únicas que satisfariam essa sentença seria isso aqui. Então, 1 e 0 e 2 e 0. Isso aqui representa uma relação de A em B. Lembra que o cartesiano tem todas as combinações possíveis de pares. Na relação, eu só estou pegando apenas uma parte.
E essa parte é dada por uma sentença. Poderia colocar maior, menor, diferente. Poderia escrever, poderia colocar, por exemplo, que a segunda é o dobro. Que a segunda é igual ao dobro. Ou a segunda é par. Poderia colocar aqui y é par. Aí você poderia pegar toda a coordenada sendo que a y poderia ser par. Então você não vai poder pegar 1 e 5. Nem vai poder pegar 2 e 5. Por quê? Quando você pega aqui, a segunda é ímpar. Então a relação, ela vai te dar uma sentença. E aí na relação, a gente já começa a trabalhar, a conceituar essa ideia de função. Por quê? O que vai vir a ser uma função? Né? Função nada mais nada menos do que uma relação com um caráter especial. Então aqui está a relação. A relação eu crio uma restrição, ok? Crio uma sentença e a gente já pode denotar que toda relação de A cartesiano B está contida dentro do produto cartesiano. Ela é uma parte do produto cartesiano. Ou seja, a gente já pode afirmar que toda relação de A e B pertence ao produto cartesiano, ou seja, está contido dentro do produto cartesiano, é subconjunto. Isso já faz entender que toda relação é um produto cartesiano, mas nem todo produto cartesiano é uma relação. Então isso aqui é importante a gente compreender, né? A gente coloca a relação de A e B, como tem várias relações, porque são vários caminhos que pode ser tomado daqui para cá, para estabelecer o critério, a gente pode chamar relação 1, relação 2, relação 3, e aí a gente estabelece a sentença que a gente quer, né? Então, esses aí são tipos de relações que a gente pode ter. Bom, agora sim, entrando na definição de função. O que é uma função? A função também é uma relação. A gente vai chamar de função de A cartesiano B. Vai ser aqui pares ordenados x, y, que pertença a A cartesiano B, por isso que é uma função de A e B, tal que a minha sentença agora aqui tem que estabelecer uma igualdade. Aqui eu já não posso estabelecer uma desigualdade porque não seria uma função. Aqui obrigatoriamente tem que estabelecer uma igualdade. Então y tem que ser igual a uma sentença de x. Né? Poderia colocar que y é igual ao dobro de x, y é igual a 4x. Eu também posso colocar o x na frente. Poderia dizer que x é 2y, ou seja, eu só posso pegar pares em que o primeiro elemento é o dobro do segundo. Então isso aqui pode acontecer, mas usualmente a gente coloca o y na frente. Mas isso então seria uma função, ok? Então a função de A e B está estabelecida. Agora, para ser uma função em relação ao diagrama, porque é o diagrama agora que vai estabelecer quando que é uma função, e aí fica mais fácil para visualizar, o que acontece? O conjunto A, a gente vai começar a classificar ele a partir da relação, mas a gente pode já começar a classificar ele, tanto na relação como para a função, ou até mesmo o produto cartesiano. Eles vão receber uma denominação especial. Ou seja, a função e a relação vão mostrar caminhos que a partir do conjunto A eu possa chegar em lugares específicos do conjunto B. Então, essa é a primeira coisa que eu tenho que ter em mente. Então, para ficar bem frisado isso aqui, a gente tem um conjunto A. E novamente, vamos ter um conjunto B. Então, o que eu falar para a função vale para a relação também. Então, aqui você tem um conjunto A e um conjunto B. Bom, aqui vai ter os elementos do conjunto A. Deixa eu
Aqui nós vamos ter elemento do conjunto A. Vamos dizer que é 1, 2 e 3. E vamos ter elementos do conjunto B. Vou botar aqui 0, 2, 4 e 5. Para ser uma função, precisa estabelecer, para ter uma função, que a gente vai representar, para isso aqui ser uma função de A em B, a gente vai estabelecer um critério. Então, primeiro a gente vai nomear, é chamado de domínio da função. E a gente vai colocar aqui, ó, domínio da função, vamos botar D de F. Esse aqui é o conjunto de partida. A gente vai partir desse conjunto para chegar, por isso que a função é uma função de A em B. Você está partindo de A para chegar em B. Então, o A vai ser o conjunto de partida, chamado de domínio da função. E o conjunto B, que a gente vai chegar, vai ser chamado de contradomínio. Vou escrever melhor aqui. Vai ser chamado de contradomínio da função. Então é preciso fixar isso, esse conceito bem, né? Contradomínio, escreve junto mesmo. Então, contradomínio da função que a gente vai representar para o CD de F. Então, esse é o contradomínio da função. E o que é a função? A função vai ser o caminho que vai me indicar, né? Eu vou partir daqui para chegar para cá. Então, isso aqui, esses caminhos aqui, indica a função, que vai ser uma sentença matemática, como a gente já viu lá, que vai indicar. Então, para ser função, precisa estabelecer um critério. Dois critérios precisam ser estabelecidos. O primeiro, todos os elementos do domínio, ou seja, do conjunto A do conjunto de partida, tem que estar se correspondendo com elementos do conjunto B. E toda essa correspondência precisa ser com um único elemento, ou seja, se eu tenho aqui essa sentença que faz vir para cá, beleza, isso aqui é uma função. Todos os elementos aqui estão se correspondendo. Então aqui o critério está sendo obedecido. Então aqui você vai ter uma função de A em B. Agora, se acontecer isso aqui, ó. Aliás, se sobrar elemento, aqui ó, sobrou o 3 não está se correspondendo com ninguém. Então isso aqui não é uma função, isso aqui é apenas uma relação. Para ser uma função, todos os elementos precisam estar se correspondendo. Do contrário, isso aqui não é uma função. É uma relação apenas. Bom, e ele diz que todos os elementos têm que estar se correspondendo com um único. Então se tiver isso aqui, ó, né? Ele não vai ser uma função. Por quê? Porque o 3 tem mais de um correspondente. Se eu perguntar quem que se corresponde com o 3? O 4 e o 5. O 3 se corresponde com o 4 e o 5. Isso não pode acontecer. O elemento aqui do domínio não pode ter dois correspondentes no contradomínio. Tem que ter apenas um único. Mas se fosse assim? Pode? Pode, porque se eu perguntar quem é o correspondente do domínio, do 1, 0. Então aqui você tem 1 e 0. Ele só está se correspondendo com 1. E o 2 está se correspondendo com quem? Com 0. E o 3 está se correspondendo com quem? 3 está se correspondendo com 0. Então isso aqui é uma função. Agora, o que não seria função foi novamente o que a gente fez. Tiver elemento que não está se correspondendo, tem aqui, está todo mundo se correspondendo, 3 não se corresponde com ninguém, não é a função. E um dos elementos tiver dois correspondentes. Olha lá. Então se você tivesse aqui, ó, ela teria 1 com 0, 1 se corresponde com 0 e 1 se corresponde com 2. Olha lá, o mesmo elemento do conjunto A com 2 correspondentes. Isso aqui está indicando que não é função.
todos estão se correspondendo, beleza, estabeleceu o critério de ser função, mas tem um se correspondendo com 2. Então, isso nesse caso não vai ser função. Então, estabelecido esse critério, para ser função, todos os elementos do domínio tem que ter um único correspondente. Agora preste atenção. Quem é o contradomínio da função? O contradomínio da função seria todos os elementos que estão lá no conjunto. Então, domínio da função, a gente vai pegar todos os elementos que estão no conjunto A. Então, o domínio da função, no meu caso aqui, seria quem? 1, 2, 3. O contradomínio da função é todos os elementos que estão no conjunto B. Quem é que está no conjunto B? 0, 2, 4 e 5. Então, 0, 2, 4 e 5. Agora, existem elementos do conjunto B que está se correspondendo com o conjunto A, mas também tem elementos que não estão se correspondendo. Por exemplo, o 5. O 5 não está se correspondendo. Então, a gente tem o que a gente chama de imagem da função. O que é a imagem da função? Lá no contradomínio, os elementos que têm correspondente eles vão ser chamados de imagem da função. Então, quem é que tem correspondente? 0, o 2, o 4. Como o 5 não está se correspondendo com ninguém, ele não pode ser dito imagem da função. Então, isso aí fica bem claro para vocês. A imagem da função é todos os elementos do conjunto B que estão se correspondendo, ou seja, todos os lugares que eu consegui chegar no conjunto B através da minha função. Então, se ficou algum lugar sobrando, né, aqui pode sobrar, o que não pode sobrar é aqui, né, que aí deixa de ser função, mas no conjunto B pode sobrar. Então, todos os elementos que estão se correspondendo eles vão ser chamados de imagem da função. O contradomínio vai ser todo o conjunto B, todo elemento que tiver dentro dele, mas a imagem é só os elementos que estão se correspondendo. 1 e 0. Lembra que aqui é abscissa e aqui ordenada. Então, você pode falar que 0 é a imagem de 1. Por quê? Porque o par 1 vai ser a parte do domínio e 0 é onde está se correspondendo. Então, 0 é a imagem de 1. Só para a gente lembrar. Isso vale tanto para a função como para a relação. Agora, de acordo com essa relação de domínio e contradomínio, a função ela pode receber classificação especial. Então, a gente já pode tirar dessa ideia que a gente já estabeleceu a função, né, a classificação das funções de acordo com essa associação de elementos do conjunto A para o conjunto B. Então, aqui está o meu conjunto A. Novamente, eu vou ter um conjunto B. Então, aqui meu conjunto A. E tem aqui meu conjunto B. Então, a função vai ser chamada de injetora. Então, função, ela vai receber essa classificação. Função injetora. Quando é que uma função vai ser injetora? Uma função injetora quando os elementos distintos do domínio tiverem imagem distinta, ou seja, aqui eu tenho elementos distintos com imagens distintas. Então, por exemplo, o 1 se corresponde com 6, o 2 se corresponde com 4, o 3 se corresponde com 5. Ou seja, se eu olhar aqui, todos eles são distintos e a imagem de todos eles é distinta. Pode até sobrar aqui, poderia até botar um 7 aqui sobrando. Ou seja, nenhum está se correspondendo com o mesmo elemento. Se você tivesse, por exemplo, aqui, a função não seria injetora no seguinte caso. Vamos dizer que aqui você tem o 2 está se correspondendo, o 3 está se correspondendo e o 1 está se correspondendo aqui. Isso aqui é uma função. Mas o 2 e o 3 têm a mesma imagem, a imagem dele não é distinta.
Então isso não pode ser classificado como função. Para ser função tem que ter imagem distinta. Então novamente. Então tem que ter as imagens distintas. Então ó, não pode ir para a mesma imagem. Aí nesse caso a função vai ser dita que essa função é uma função injetora. Eu vou ter a chamada função sobrejetora. Então quando é que uma função vai ser sobrejetora? Então tem a função sobrejetora. Então quando é que uma função vai ser sobrejetora? Uma função é sobrejetora, isso só vai acontecer, por isso que a gente usa o se, somente se o conjunto da imagem for especificadamente igual ao contradomínio. Ou seja, todo elemento que tiver aqui for utilizado, ninguém ficar de fora. Então, por exemplo, você tem aqui e aqui. Então, todo elemento não for utilizado, isso aqui não é uma função sobrejetora. Sobrou elemento, não pode sobrar elemento. E a gente sabe que a gente não pode fazer isso aqui. Porque se você fizer isso aqui, tem 2 correspondentes, o 2 ele deixa de ser função. Então, o certo é isso aqui. Aí você tem uma função sobrejetora. Ela aqui no caso é sobrejetora e também vai ser injetora. Por quê? Porque os elementos aqui são distintos. Porém, você também poderia ter isso aqui. Agora a imagem não é distinta. Né? A imagem de 2 e 3 não é uma imagem distinta, eles têm a mesma imagem. Porém, ela é sobrejetora. Por que ela é sobrejetora? Porque todo elemento do conjunto B, ou seja, o contradomínio é a própria imagem. Então aqui, ó, o contradomínio da função, todo ele foi utilizado, então ele é a própria imagem da função. Então quando isso acontecer, quando o contradomínio for igual a imagem, ou seja, todo elemento que está no conjunto B está sendo utilizado, todo ele é a imagem, então essa função vai ser sobrejetora. Agora a gente também tem as funções que são chamadas de funções bijetoras. E o que vem a ver uma função bijetora? A função bijetora, ela vai ter que ser ao mesmo tempo injetora e sobrejetora. Então ela vai ter que corresponder, né, aos 2 critérios. Então agora a função bijetora. O que ela vai precisar acontecer? Todos os elementos que tiver aqui tem que ser utilizado. E esses aqui só pode possuir um correspondente. Então aqui, 1 com 4, 1 com 6, 1 com 5. Todo mundo foi utilizado. E cada um aqui tem um correspondente distinto. Então ela é injetora, sobrejetora, então ela é bijetora, elas duas ao mesmo tempo. Então quando isso acontecer de for injetora e sobrejetora, ela vai ser chamada de bijetora, ela corresponde ao mesmo tempo. Bom, para a gente finalizar, a gente vai falar agora de função inversa. O que vem a função inversa? Uma função só vai ser inversa quando for uma função bijetora. Então, função inversa é uma função bijetora. Então, se você tem uma função f de A em B, a gente vai denotar que essa função inversa, f menos 1, representa uma função de B em A. Isso só vai acontecer se ela for uma função bijetora. Só é função inversa se ela for bijetora. Aí ela vai admitir uma reversão. Lembrando, esse expoente é menos 1, que indica inversa, também vale para a relação. Quando você tiver uma R de A cartesiano B, isso aqui representa a relação inversa. O que vem essa relação inversa? Se você tem aqui A e B, x e y, então quando for uma função de B em A, vai ser y e x. O y vai trocar de lugar, vai vir na frente. Então, isso aqui que está indicando. Então, vamos indicar uma função inversa normal. Então, tem uma função aqui, por exemplo. Geralmente, a gente representa a função aqui. Associa y
igual a 2x mais 2. Né? Se a gente for colocar aqui. Aliás, vamos botar x, y mais 2. Eu quero saber quem é a função inversa. Menos 1. Então, ó, de x mais 2. Como é que você faz a função inversa? Função inversa você precisa trocar o lugar do x com o lugar de y. Então, se eu quero saber quem é a função inversa dessa função aqui, é só eu trocar. Então, vou trocar de ordem aqui. O y vai passar a ser x e o x vai passar a ser y. E agora eu vou isolar o y. Isso aqui já está representando minha função inversa. Então, vai para lá, vai ficar y menos 1 é igual a x menos 2. Então, essa aqui é a função inversa. E se fosse o contrário? Se fosse y igual a 2x. Novamente, se eu quero a inversa dessa função que eu tenho que fazer, vou trocar de lugar. Aonde é y vai virar x e onde é x vai virar y. Então, aqui já está representando a função inversa. Então, eu vou isolar. Você vai ter que estar aqui multiplicando, vir para cá dividindo. Então, y menos 1 é igual a x dividido por 2. Ou seja, o que a gente acabou de ver? A função inversa da soma é a subtração. Aqui a função normal é soma e na função inversa a subtração. Na função normal é multiplicação, na função inversa é divisão. Então, espero que vocês tenham entendido. É um conceito bem fácil, bem simples. Lembrando que y a menos 1 eu posso representar também como função f de x. Y é a mesma coisa que f de x. Y a menos 1 é a mesma coisa que f de x a menos 1. Então, isso aqui está indicando a função inversa. Então, espero que vocês tenham entendido. Façam os exercícios e até a próxima aula para correção.